Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração, algo que Deus ministrou para mim e que eu acho que de alguma forma vai também edificar a sua vida. Essa semana eu estava lendo o livro de Filipenses e estava ali me deparando com aqueles inúmeros textos que a gente já conhece de cor, porque são textos muito famosos, né? São textos que são muito mencionados nas nossas pregações. Você com certeza já ouviu grande parte desses textos que estão ali no livro de Filipenses. Por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Talvez você já ouviu o texto que diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Existem muitos textos ali. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. E aí ele continua dizendo: e por isso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Enfim, existem muitos textos ali no livro de Filipenses que a gente já conhece, que a gente sabe de cor, mas existe um texto ali, algo que o apóstolo Paulo falou ali que me chamou muita atenção, logo no comecinho da sua carta, quando ele diz assim que estava com muita saudade da igreja de Filipos, que tinha muita saudade dos filipenses. E eu me questionei assim: Senhor, mas por que o apóstolo Paulo está falando de sentimentos da alma aqui? Porque a saudade ela é um sentimento da alma, não é um sentimento do espírito. Não é um sentimento pecaminoso, mas ela é da alma. E o apóstolo Paulo está parando para falar sobre alma por quê? Por que ele está falando tanto dessa afeição que ele tinha pelos filipenses? E lendo a carta dos filipenses, você começa a perceber o porquê que o apóstolo Paulo estava com essa saudade. O Espírito Santo falou muito no meu coração que o apóstolo Paulo tinha saudade de pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo. O apóstolo Paulo estava com saudade de pessoas com quem ele se identificava. Chega no momento da carta em que ele diz assim que ele estava rodeado de pessoas cristãs, mas que buscavam ainda os seus próprios interesses, ou seja, ainda eram meninos na fé. Tiveram aquela experiência de crer em Cristo, mas se depararam apenas com os benefícios, com as coisas boas de você ser um cristão, né? Porque ser cristão é muito bom, né? Você começa a ser liberto de um monte de coisa, você começa a ter uma mente diferente, você começa a pensar diferente. Enfim, você começa a perceber o quanto Deus te ama, quanto a graça dele está sobre você. E aquelas pessoas ainda estavam vivendo nesse nível ainda, essa experiência de apenas receber a graça. E não aquela experiência de se doar por Cristo e querer morrer por Cristo. Chega no momento em que o apóstolo Paulo diz para os filipenses assim: porque a vocês, filipenses, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de morrer por Ele. Então o apóstolo Paulo, ele se identificava com pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo. E eu não estou falando apenas da morte física, né? Pessoas que estão dispostas a realmente enfrentar autoridades e ser levadas à morte, mas pessoas que estão realmente interessadas em abandonar todo este mundo, abandonar o pecado, abandonar as riquezas, abandonar os tesouros da alma, abandonar as coisas que estão lá dentro de nós, que nos prendem, que nos cegam, né? E o apóstolo Paulo estava reconhecendo isso nos filipenses, e ele dizia que tinha saudade deles por isso, porque o apóstolo Paulo não podia estar com as pessoas que tinham os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos desejos por Deus, né? Por Cristo. Então, Deus falou muito no meu coração assim, porque houve muitos momentos em que eu me senti sozinho por estar rodeado de pessoas que são cristãos, que amam a Deus, mas que não conhecem ainda a vida no Espírito, a vida de realmente abandonar as obras da carne, os tesouros, né? Enxergar o Evangelho de uma outra forma, longe da religião, mais perto do relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Então, houve momentos em que eu me senti sozinho, né? E quando você está se sentindo sozinho, você começa a se questionar até mesmo se vale a pena você continuar se sacrificando tanto, sendo que ao seu redor as pessoas não estão nem um pouco interessadas nisso. Elas estão ainda interessadas em viver a sua vida, né? Ter Cristo abençoando a forma delas de viver e não a forma de Cristo de viver. Muitas vezes eu me senti assim. E nesse texto Deus falou comigo assim: mas o apóstolo Paulo não estava no lugar que ele queria, mas ele estava no lugar em que ele era necessário. E aí que Deus falou comigo, porque realmente eu estou no lugar onde
Deus precisa que eu esteja, para que eu pregue justamente para as pessoas que precisam. Eu cheguei à conclusão de que se eu estivesse realmente rodeado de pessoas com a mesma visão, rodeado de pessoas que realmente estivessem enxergando as coisas do jeito que eu enxergo, talvez eu nunca tivesse nem aberto um canal no YouTube e começado a pregar aqui para vocês. Então Deus falou muito no meu coração da importância de nós perseverarmos e entendermos o propósito, né? Às vezes nós não estamos com as pessoas que nós gostaríamos de estar, mas não significa que nós não estamos com as pessoas que estão precisando ouvir e aprender mais daquilo que Ele tem feito em nós, né? Da obra que realmente o Espírito Santo quer fazer dentro de nós, de nos fazer conhecer Cristo dentro de nós. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses, fala assim: olha, eu abandonei todas essas coisas, considerei tudo como nada, para que eu fosse achado nele, né? Para que eu fosse achado em Cristo Jesus. E nós precisamos, então, levar essa mensagem para as pessoas, que só assim elas vão ser plenamente felizes, se elas forem achadas em Cristo, se elas olharem para dentro de si mesmas e não verem mais as suas próprias ganâncias, as suas próprias cobiças, os seus próprios desejos, mas verem Cristo dentro delas. Então, Deus falou muito no meu coração da importância de nós perseverarmos, mesmo que as pessoas ao nosso redor ainda estejam procurando seus próprios interesses, que a gente consiga procurar os interesses de Cristo Jesus, procurar agradar a Ele, continuar e perseverar, ainda que a gente esteja abandonando e perdendo, enquanto as outras pessoas aparentemente estão conquistando e ganhando, né? Porque aquilo que nós estamos perdendo nós devemos considerar como lucro, porque por causa dessas coisas que nós perdemos é que nós conhecemos Cristo. É impossível conhecer Cristo sem abandonar os tesouros. É impossível conhecer um tesouro maior sem abandonar o que nós temos. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, de que talvez você tenha saudade de pessoas que tenham a mesma visão que você. Talvez o que Deus vai fazer na sua vida é tão único que você, olhando ao seu redor, você não encontre ninguém com quem você se identifica, com quem você realmente gostaria de estar. Talvez você esteja se sentindo aí isolado no lugar onde você vive, porque ao seu redor não tenham pessoas que têm a mesma visão que você. Mas eu quero dizer para você que existem pessoas que amam a Cristo, existem pessoas que estão sendo levantadas por Deus assim como você, para realmente levarem o Evangelho, um Evangelho verdadeiro e puro, para poder transformar outras vidas. Que você persevere e não desista, ainda que pareça loucura tudo que Deus está pedindo para você abandonar. Não tenha isso como loucura. Entenda que a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então as pessoas não vão entender o que vai acontecer com você. E eu quero dizer para você que eu me identifico com você, que ama Cristo de verdade e que está realmente disposto a abandonar tudo para viver por Ele. Então, persevere. Vamos perseverar juntos nessa jornada, tá bom? Era isso, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau!